subir aqui, Eliseu, por favor. Isso aí. Vamos estender a mão sobre a vida do Eliseu aqui, a gente vai orar por ele. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Jesus, pela vida do Eliseu, pois ele tem sido um filho, Senhor, obediente a Ti. Tem tentado de todas as maneiras, Senhor, buscar o Senhor e tem tentado sempre, Senhor, estar conectado contigo. Hoje eu sei que o Senhor tem uma palavra dos céus para nossas vidas, através da vida do Eliseu, Senhor. Creio que o Senhor irá falar conosco, Pai. Que desde já, que o Senhor possa impedir, Pai, todo impedimento sobre nossas vidas, Senhor. Qualquer coisa que venha nos atrapalhar de ouvir a Tua palavra, Senhor. Vem, Espírito Santo, que a gente possa estar com nossos corações abertos para Ti, Senhor. E que Tua voz possa ser como uma voz suave sobre os nossos ouvidos, Jesus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Gabs. Deus abençoe. E aí, galera, beleza? Se você não teve um tempo de respirar ainda, respira agora, tipo. De novo? Pronto. Pra gente ouvir a palavra com calma, com entendimento. Bom, galera, a palavra que Deus colocou no meu coração, foi difícil um pouco para colocar um tema, mas é uma palavra bem simples. Coloquei o tema assim para tematizar, para falar para vocês que tem um tema que é ouvindo e praticando os ensinos de Jesus. Vamos abrir lá em Mateus 7, versículo 24 ao versículo 27. Mateus 7, 24 ao 27. Vamos lá. No versículo 24 diz assim: quem ouve minhas palavras e a pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Curva tua cabeça, vamos orar novamente. Senhor Deus, meu Pai, primeiramente quero ser grato por estar aqui nessa noite, Jesus. Obrigado por ter nos dado o fôlego de vida, a oportunidade de estar aqui hoje, ouvindo e falando da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo momento de louvor, de adoração que acabamos de ter. Continue conduzindo esse culto conforme o Teu Espírito Santo, Pai. Que não seja o que eu, Eliseu, mas que seja Tu, Senhor, que venha falar aos corações dessas pessoas, Pai. Eu sou apenas um instrumento, então usa a minha vida conforme o Senhor quiser, Pai. É isso que eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, galera, eu estava pensando sobre esse texto, e se vocês lerem alguns versículos anteriores, vocês vão perceber que Jesus está dando vários ensinos, aplicando várias coisas àquelas pessoas. E depois dele dar vários ensinamentos, ele diz aqui que não adianta nós ouvirmos se não praticarmos. Não adianta nós ouvirmos e ficarmos da mesma forma. Então, Jesus termina alguns ensinamentos ali que ele está dando dessa forma. E eu achei isso muito genial da parte de Jesus, porque é o que muitas vezes nós falamos aqui. Não adianta nós ficarmos falando para vocês sobre as palavras de Jesus e vocês não praticá-las. Então, Jesus está dizendo a mesma coisa, usando essa analogia com uma pessoa que constrói a casa na rocha e uma pessoa que constrói a casa na areia.
E eu comecei a analisar esse texto e uma coisa eu achei em comum nessa analogia que Jesus fez. A primeira coisa em comum entre as duas pessoas é que as duas pessoas ouviam as palavras de Jesus. E eu acredito que elas tinham fé na palavra de Jesus, elas acreditavam no que Jesus estava dizendo. Porque em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu acredito profundamente que aquelas pessoas estavam acreditando no que Jesus estava dizendo. Mas mesmo assim ele termina dizendo os ensinamentos: não adianta nada vocês apenas ouvirem se não praticar. E vamos começar falando sobre a primeira pessoa. A primeira pessoa constrói a casa sobre a rocha. Se vocês pararem para pensar, a rocha, ela tem duas características muito fortes. Essas duas características são, primeiro, que uma rocha é muito firme. Você já tentou mover uma rocha? Não tem como, cara. É muito grande, é muito firme, é muito sólida. E uma outra característica muito forte de uma rocha é que uma rocha é estável. Ela não é uma coisa abalada com qualquer ventinho, não é uma coisa abalada com qualquer empurrão. Ela é uma coisa firme. E analisando o texto, eu vi que uma coisa firme, a única coisa que é firme de verdade é a palavra de Deus. Então, praticar, se você não está praticando os ensinamentos de Jesus, você não está praticando o ensinamento dele. É que nem aquela história do muro. Vocês já ouviram falar? O muro, se você fica em cima do muro, o muro não é de Deus, o muro é do diabo. Então você tem que ser decidido. Você tem que ser uma pessoa estável. Tudo que você praticar, você tem que ser sim, sim, não, não, como diz a palavra de Deus. E Davi já falava sobre a estabilidade da palavra de Deus. Se olharmos lá para Salmos 62, no verso 6 diz assim: somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre mais alta, não serei abalado. Davi confiava tudo que tinha apenas numa rocha firme, que era Deus. E somente na palavra dele. Outra característica que a gente vê sobre as palavras de Deus é que ela também é uma palavra estável. Porque também Davi diz em Salmo 119, a verdade é a essência da tua palavra, e as tuas justas ordenações são eternas. Então uma coisa eterna, cara, é uma coisa estável, ela sempre está aqui, ó, nunca muda. Então as palavras de Deus que nós devemos nos basear essas palavras são firmes e estáveis. Olhando em Salmo 119, diz que a verdade é a essência da palavra de Deus. Aí você começa a analisar, tá, quem que é a palavra? Em João 14 diz quem é a palavra. Vamos abrir lá em João 14, versículo 6, rapidinho. Em João 14, versículo 6, diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a verdade que é a essência da palavra de Deus é baseada sim em Jesus. Então, se a gente volta lá e pega as palavras de Jesus e quando a gente coloca em prática, nós estamos praticando coisas firmes e sólidas. E a outra pessoa, Eliseu? A pessoa aí que não pratica, como assim que ela constrói a casa sobre a areia? Né? Eu acredito que, se a gente for olhar as características de uma areia, a gente vê que uma areia é fofa, inconstante, e instável. Tá, Eliseu, mas como assim? Vocês já ouviram falar que a mentira tem perna curta? Todo mundo já ouviu falar esse ditado, né? A mentira tem perna curta. Então a mentira não é uma coisa estável. Mentira é uma coisa inconstante. Muitas vezes nós somos levados por mentiras, nós nos baseamos em cima de mentira, mas uma hora essa mentira vai cair. Uma hora você pode ter certeza que a mentira, ela vai por chão.
Então, o que nós vemos nesse texto é que não devemos ter apenas fé, mas colocar em prática para termos uma vida firme de verdade. Vida essa baseada em Jesus, baseada na palavra de Jesus. Como eu disse para vocês, não adianta nada, gente, vocês virem aqui, ouvir e não praticar o que a palavra de Deus diz. Vamos falar um pouquinho sobre a areia, né? Que eu falei que a areia se assemelha muito à mentira. A areia, como eu falei, é uma coisa fofa, inconstante e instável. Em Tiago 1, vamos ler lá em Tiago 1, por favor, abrem comigo. Tiago 1, versículo 5, 7, fala um pouco sobre uma pessoa indecisa, uma pessoa que é instável, uma pessoa que tem as características dessa areia, uma pessoa que se baseia nessa areia. Vamos ler lá. Tiago 1, versículos 5 ao 7. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Em outra tradução diz, nada duvidar. Pois aquele que duvida é como uma onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Eu vou contextualizar um pouquinho esse texto, usando um pouco a questão do casamento, né? Quem sabe, todo mundo, acho que a maioria do pessoal sabe, eu estou noivo da Ana ali. Então imagina o seguinte, uma hora eu estou orando ali para Deus, Deus abençoe meu casamento, em nome de Jesus, amém, blá blá blá. Daí outra hora, acontece alguma coisa na minha vida da Ana, e daí minha oração para Deus muda. Senhor Deus, arruma outra pessoa, eu não aguento. Cara, você entende que Deus vai olhar, cara, o que esse cara quer? Ele quer ou não casar com essa pessoa? Ele quer ou não ter uma vida? Então, quando nós formos pedir algo para Deus, devemos ser firmes, saber o que nós estamos pedindo, não ficando duvidando das nossas palavras, sabe? E eu aprendi uma coisa estudando esses textos, que a dúvida é gerada por mentiras. Nunca quando você receber a palavra de Deus, vai gerar dúvida. Só quando você recebe uma mentira, gera dúvida em teu coração, sabe? Esses dias eu estava conversando com a minha sogra, a Raquel, e, não era com ela não, desculpa. Eu estava conversando com alguém, não era com ela, desculpa, errei. E essa pessoa estava usando um exemplo daquelas pegadinhas que acontece lá do Silvio Santos, sabe? E daí chegou a mulher lá, olha, teu marido me traiu você comigo, olha aí, eu sou safado. Teu pai, Ana, é verdade, teu pai, amor, o Lindomar, meu sogro. Olha aí, ela traiu. Daí a mulher fala, não, beleza, tá bom, beleza, depois eu converso com ele. E daí, a mulher que estava tentando aplicar a pegadinha, eu acredito que ela deve ter ficado sem graça, né, porque, ela estava tentando aplicar uma mentira, né. Eu acho que a mulher pensou, foi sábia e falou, eu acho que não, deve ser mentira dela, mas eu vou conversar com meu marido depois. E ela plenamente deu essa resposta. Por quê? Porque era uma mentira. Então, quando nós temos certeza das nossas coisas, nada vai abalar a tua vida. E uma coisa que pode ter certeza, uma única coisa que é certeza na tua vida, e, cara, é as palavras de Deus. Isso nunca vai mudar. Uma pessoa que não se baseia na palavra é instável e pode ser levada por mentira, como eu falei. Isso está em Efésios 4. Vamos lá, rapidão. Efésios 4, versículo 11 ao 15. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres,
Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos, ou seja, se nós estamos buscando a estatura de Cristo, um dia nós não seremos imaturos, correto? Nem levados de um lado para o outro, ou seja, nós seremos constantes. Em outras traduções pode dizer inconstantes. De um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Isso. Desculpa, tenho problema na língua. Então, se você se basear na palavra, não vai ser qualquer mentira, qualquer balela, qualquer nhenhena que derem no teu ouvido que você vai acreditar. Quer ver uma mentira bem clássica mesmo, que eu já ouvi muito na minha vida? Foi que antes de casar, não tem como você casar sem fazer um test drive. Eu já ouvi isso. Cara, isso é uma mentira absurda, cara. Porque a vida de casado não se resume somente a um momento de prazer. Não, a vida de casado é muito mais que isso. Isso foi uma mentira que eu ouvi muito tempo no meu serviço, num serviço que eu tinha. Que o cara falava, cara, não acredito, você vai casar e não fez um test drive. Eu falei, cara, não, velho, não é assim. Eu acredito que a vida de casado tem muito mais que isso. Entende? Então essa é uma mentira muito clássica. Se você tiver o conhecimento da palavra de Deus, você vai saber que isso não é uma coisa boa. Mesma coisa que, olha, uma outra mentira que vem à minha cabeça aqui, ó. Que se tocar é uma coisa legal, que você tem que se tocar mesmo, que você tem lá que se masturbar e tudo mais. Mentira, cara. Mentira, isso é uma porcaria de uma mentira. Então, se nós estamos firmes na palavra de Deus, nós entenderemos que tudo isso são mentiras. Quer ver uma pessoa que foi tentada e porque ela conhecia a palavra de Deus, ela não foi, a palavra dela não foi distorcida? Jesus. Quem lembra que quando Jesus foi tentado no monte? O que Jesus usou? A própria palavra. Jesus usou a verdade. Vamos ler lá, vamos lá rapidão. Esse trecho está em Mateus 4, tá? Vamos lá? Mateus 4 diz assim: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As escrituras dizem. Cara, Jesus não tirou nenhum achismo da cabeça dele, para responder à tentação de Satanás. Ele só disse assim: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Sabe onde que isso está escrito? Deuteronômio 8:3. Jesus usou a própria palavra para dar uma rasteira no diabo lá. Engraçado, cara, o diabo também conhece a palavra de Deus. Pasmem vocês. Vamos continuar lendo lá. No versículo 5, diz assim: Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem. Então, cara, o próprio diabo usou as escrituras para dar uma rasteira em Jesus, e diz bem assim: Ele ordenará a seus anjos que o protejam, e eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Isso está em Salmos 91:11. Mas Jesus responde, com a própria palavra. Diz assim: Jesus respondeu: As escrituras também dizem, não ponha à prova seu Senhor, seu Deus. Isso está em Deuteronômio também 6:16. Cara, se você continuar lendo, você vai ver que o diabo continua usando a própria palavra para enganar Jesus. E Jesus, de novo, continua respondendo ele, mas chega uma hora que Jesus, cara,
mano, sai daqui. Sai, diabo. Vai direto. Entende? Então, a única forma, cara, de a gente não ser enganado pelas tentações, pelas mentiras do mundo, é somente se nós nos basearmos na palavra de Deus e a praticar de verdade. Porque, pense comigo, tá, vamos pegar aí um exemplo muito comum, que é os vícios. Cara, eu duvido, de fé, eu tenho plena certeza que se uma pessoa que faz um devocional diário e tem uma vida de um relacionamento com Deus forte, ela não vai cair em uma tentação, em um pecado, como masturbação ou um vício em uma droga. Não, cara, vai ser muito difícil. A chance disso acontecer é quase mínima. Mas por que ela não foi tentada e não caiu? Ela pode até ser tentada, tá? Mas por que ela não cometeu o pecado? Porque ela estava forte, ela estava colocando sua vida na palavra de Deus. Ela estava ali, meditando dia e noite da palavra. Ela estava ali fazendo seu devocional diário. Às vezes nós mesmos pecamos e caímos porque nós estamos fracos. Nós estamos há dias sem falar: Deus, eu estou aqui. Deus, me fortifica. Deus, preciso da tua ajuda. Porque estamos há dias sem orar de verdade, sem fazer um devocional, sem meditarmos nas Escrituras. E se você tem dificuldade com isso, aqui tem 6 líderes aqui. Tem eu, o Gabi, a Bianca, a Ana, o Vini, que está lá atrás, a Lê. E a gente está aqui para te ajudar. Nunca que a gente vai querer atrapalhar a tua vida. Então, se você diz: Eliseu, mas eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia, eu não sei como ler a Bíblia. Cara, a gente vai dar um jeito de te ajudar. Isso você pode ter certeza. E não vai ser constrangimento nenhum você vir perguntar para nós. Vai ser até bom para a tua caminhada. Contar com um irmão mais velho, um irmão mais sábio que você. O louvor pode subir. E eu quero falar mais uma coisinha. Davi escreveu um salmo ele escreveu, na verdade, vários salmos bonitos, cara. Leiam salmos, tem muito salmo e, dá para ler quase o ano inteiro. Mas o Salmo 119 é muito reflexo disso. Salmo 119 diz assim, no verso 10: Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Resumidamente, Davi está dizendo aqui o que eu disse para vocês. Se vocês praticam, se vocês fazem um devocional, se vocês guardam a palavra, o risco de vocês caírem em tentação, vocês pecarem, é muito menor. Então, para não sermos levados pelas mentiras desse mundo, devemos colocar em prática e guardarmos a palavra de Deus. Como eu disse, até Jesus foi tentado, cara, mas ele não foi convencido porque ele sabia das Escrituras. Jesus foi tentado não como um Deus, não como o super, hiper, mega Deus. Ele foi tentado como um homem, mas ele tinha conhecimento das Escrituras Sagradas. Jesus era mestre da lei. E quando ele ensinava, as pessoas ficavam maravilhadas. Se vocês voltarem lá no primeiro texto que eu li, em Mateus 24, Mateus 7, no versículo 28, você vai ver que depois daquelas palavras, as pessoas ficaram maravilhadas pela sabedoria de Jesus, porque Jesus era muito sábio. Mas não adianta, galera, nós ouvirmos, termos fé e não colocar em prática. Amém? Minha palavra para vocês nessa noite é isso. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vou pedir. Cara, realmente, se você tem dificuldade em colocar em prática os ensinamentos de Jesus, você pode contar com um dos líderes aqui para te ajudar. Eliseu, eu não sei como fazer devocional. Cara, eu não nasci sabendo fazer devocional. Falo para vocês, tive que aprender a melhor forma de eu buscar a palavra de Deus diariamente. Uma forma que eu me sentisse
bem, uma forma que eu prestasse atenção, porque não adianta nada você fazer um devocional e 30 minutos depois você esquecer de tudo que você estudou, sabe? Nós estamos aqui para te ajudar. Então curva tua cabeça, nós vamos orar aí por você. O pessoal da intercessão vai estar orando também. Senhor Deus, meu Pai, os teus jovens estão aqui nessa noite, Pai. Eles ouviram um pouco da tua palavra, do que o Senhor colocou em meu coração para estar falando aqui nessa noite. Eu acredito que a semente foi lançada, Pai. A palavra foi semeada, Pai, nos corações de quem está aqui, de quem está em casa, Pai. Agora, cabe da pessoa tomar a atitude e querer mudar de vida. Cabe da pessoa dar o primeiro passo, Pai. Que é como o Senhor ministrou hoje no meu coração mais cedo, que o avivamento, o renovo só vem quando nós tomamos uma atitude. O Senhor sim dá o avivamento, mas cabe de nós aceitarmos isso. Cabe de nós nos rendermos, Pai. Então, Jesus, oro pelos teus jovens, Pai. Que qualquer influência maligna, Pai, que não seja de Ti, Pai, que esteja impedindo esse jovem de prosperar, Pai, na Tua palavra, Pai, nos ensinamentos, caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. E caso, Pai, tenha algum jovem que tenha dificuldade também, Pai, que ele se sinta livre para vir conversar conosco, Pai. Livre de contar as suas dificuldades, livre de confessar o teu pecado, Pai. Pois está escrito na tua palavra que só confessando o pecado nós somos realmente libertos, Pai. Que os teus jovens, Pai, produzam uma mudança, Pai, ao redor deles também. Não uma mudança só aqui na igreja, sabe? Mas o verdadeiro avivamento ocorre fora das igrejas, Pai. O verdadeiro renovo, a verdadeira transformação de vida ocorre fora dessas quatro paredes, Pai. Porque é muito fácil, Pai, vir aqui, ouvir uma palavra que alguém já mastigou, alguém que já está entregando para eles. Mas é difícil nós, dia a dia, procurarmos a Tua palavra, dia a dia, fora de um templo, fora de outras pessoas que têm o mesmo credo, a mesma religião, Pai. Fora da igreja é difícil, Pai. Mas eu digo, eu estou com esses jovens, estou aqui para ajudá-los, Pai, junto com os outros líderes, Pai. Oh, Jesus, venha operar na vida, Pai, dessas pessoas, conforme a Tua vontade, Pai. Te agradeço por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Se você crê, diz amém, amém? Aleluia, aplauda bem forte Ele. Aleluia.